Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. E Inovipab, a ferramenta do produtor rural. No ar, Tempo e Dinheiro. Olá, muito boa tarde, amigos do Tempo e Dinheiro. Está começando a edição dessa segunda-feira, 3 de março de 2025. Eu sou a Fernanda Custódio, já faço o convite para você que ainda não é inscrito no canal do YouTube do Tempo e Dinheiro. Aproveite, faça a sua inscrição, deixe o seu like para que esse conteúdo também chegue para mais pessoas. Além disso, você pode nos acompanhar pelas redes sociais, todos os nossos conteúdos e também as informações que vão fazer a diferença aí no seu dia a dia, você acompanha aqui no Tempo e Dinheiro. Então já aproveite e siga também as nossas redes sociais. Bom, para a gente iniciar muito bem essa semana, a gente já vai chamar nossa bandeira aqui, a bandeira do Brasil, que representa todos os produtores brasileiros, a força de quem está no campo, aí trabalhando de sol a sol, com essa mensagem que a gente acredita muito aqui no Tempo e Dinheiro, que o Brasil vencerá com a força do campo, com a força do produtor rural brasileiro. Bom, e agora sim, vinheta do Tempo e Dinheiro dessa segunda-feira no ar. Começando muito bem a edição dessa segunda-feira, 3 de março de 2025, já vamos fazer um outro convite aqui para você também que ainda não participa do Clube do Tempo e Dinheiro. O clube é um grupo no WhatsApp onde você recebe informações ali em tempo real, informações na palma da sua mão, são análises de mercado, nós temos informações, notícias sobre o clima, informações sobre os prêmios e os preços também aqui no Brasil, lá no mercado internacional. Então, para você participar conosco, é só você enviar uma mensagem para o número que está aparecendo agora na tela, que é o 19 99813 2915, repetindo, 19 99813 2915. São 7 dias grátis para você entrar, participar do clube e receber essas informações aí em primeira mão. Então não deixe de ser um produtor rural muito bem informado. E aqui é Tempo e Dinheiro e agora nós vamos falar sobre o tempo. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade, oferece o tempo hoje. Iniciamos o bloco do clima já, do tempo, com algumas informações importantes. Nós já temos um primeiro mapa, porque nós ainda destacamos essa onda de calor no Brasil. Aí, segundo informações da Climatempo, essa é a 5ª onda de calor. Começou na sexta-feira, dia 28 de fevereiro, e deve durar, então, até o dia 5 de março. O que a gente consegue acompanhar aí com esses destaques na imagem, no mapa brasileiro? Tudo que está destacado ali em vermelho, nós temos boa parte do Rio Grande do Sul, norte e oeste de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, partes de Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Goiás terão essas temperaturas aí 5 graus acima da média. Então, esse é um primeiro alerta. E tudo que a gente tem destacado também em laranja no mapa, como norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro, partes de Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Bahia,
Tocantins e Piauí terão temperaturas entre 3 a 5 graus Celsius acima da média também. Bom, e como nós iniciamos também o mês de março, a gente já tem informações exclusivas ali do IMET para a gente falar um pouco sobre essa previsão de chuvas para o mês de março. Conforme a gente está olhando aí na tela, nós temos alguns destaques e a gente tem então as chuvas deverão ficar entre a média climatológica, tudo que está marcado em tom cinza no mapa e acima da média, indicando também esse tom azul, azulado aí no mapa. Então, o que a gente consegue observar? Que ainda boa parte do sul do Brasil, da região sudeste e também ali centro-oeste, nós teremos essa chuva dentro da média do que é esperado realmente para o mês de março. Em contrapartida, a gente acompanha ali todo esse azul destacado no mapa, essas chuvas acima da média. Então, por isso já fica esse alerta também aos produtores, mas a gente acompanha, né, principalmente na região norte do Brasil, que inclusive, ainda segundo informações do IMET, nós teremos então essas chuvas acumuladas podendo ultrapassar 300 milímetros também, exceto em áreas do Tocantins e também de Rondônia, que podem receber chuvas acima da média, mas ainda assim, durante o mês de março, a gente ainda vai acompanhar essas chuvas mais concentradas e volumosas também ali na região norte do Brasil. Bom, e agora a gente vai acompanhar como é que ficam as chuvas para os próximos dias aqui no Brasil. Chuvas previstas para os próximos dias, do dia 3 ao dia 7 de março. A gente começou o mês de março com pouca chuva lá na região sul do Brasil, conforme o indicado no mapa. O mesmo acontece na região sudeste do Brasil. Algumas chuvas ainda no litoral do país, mas o que chama a atenção é esse volume maior de chuvas ainda acumulados na região norte do Brasil. Destaque ainda para o estado de Mato Grosso, onde nós temos muitos produtores colhendo soja ainda nesse momento, estado do Acre, Rondônia, Amazonas com bastante chuva e também o estado do Maranhão é outro destaque para essa primeira semana também do mês de março. Além disso, a gente acompanha chuvas em algumas localidades do estado do Piauí. Esses são os nossos destaques. E para complementar essas informações, a gente tem o comentário do Ronaldo Coutinho, direto da Climaterra. Boa tarde. Hoje, segunda de carnaval, estamos aqui com um tempo bom em toda a região sul e sudeste, praticamente. E como vai ser esses próximos 15 dias? De hoje até um pouquinho depois da metade do mês, está predominando nessa semana um tempo mais seco na região sul, sudeste, partes do Mato Grosso do Sul, sul e leste do Mato Grosso, Goiás, o sudeste e partes da Bahia. Não é que não vai ter chuva, vai ter alguma chuva sim, algumas pancadas isoladas, no sul do Rio Grande do Sul inclusive alguma chuva pode vir durante essa semana com um pouquinho mais de intensidade, mas a tendência é que boa parte da região sul passe sem chuva nenhuma ou quase nenhuma e muito calor. Temperaturas variando de 35 a 40 graus nas cidades mais quentes do sul, seja norte e oeste do Paraná, extremo oeste de Santa Catarina, litoral sul, ali na região da fronteira com o Rio Grande do Sul e Argentina, para o Uruguai também. Porto Alegre pode nessa semana ficar de 37 a 40. Essa é uma onda de calor, a primeira e única onda de calor mesmo a pegar a região sul nesse verão. O Rio Grande do Sul até teve um projeto de onda de calor uma semana ou duas atrás. Essa está atingindo todos os critérios normais que o INEMET define como onda de calor. 5 dias ou mais, 5 graus acima da média máxima. Como nós vamos ter temperaturas elevadas, começou no fim de semana e vai até sexta ou sábado, atingiremos esse patamar. No sudeste, Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas também mais ou menos vão atingir esse critério. Não tivemos 4, 5 ondas de calor como o pessoal fala, há uma narrativa muito grande nesse sentido. Mas vai ser quente. O pessoal tem que ter cuidado com os animais, com a parte de aves e suínos em relação à água, à refrigeração, controle da energia, por causa se faltar ter energia para não deixar de ter refrigeração, os animais domésticos também, as pessoas mais novas e mais velhas em relação à hidratação. Então de hoje até sexta ou sábado, calor e pouca chuva em boa parte do sul, sudeste, parte do Mato Grosso do Sul e partes da Bahia. Nas outras regiões, aquelas pancadas normais de chuva.
no norte do país, talvez um pouco mais seco em Roraima e partes do Amapá. E pode ter aquelas pancadas fortes pontuais. No Mato Grosso, Tocantins, a chuva de vez em quando atrapalha um pouquinho o andamento da colheita, mas no geral o pessoal consegue. Um pouco mais instável no noroeste do Mato Grosso, onde a chuva vai ser mais volumosa. Toda aquela parte do Acre, Amazonas, em direção ao norte e do nordeste, vai ter um bom volume de chuva. Regiões como Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, partes da Paraíba, Pernambuco, também vão ter um bom volume de chuva nesses 15 dias, principalmente ali do dia 8, 10, 12 para frente. E no sudeste começa a melhorar a condição de chuva em Minas, São Paulo, Mato Grosso do Sul e sul do Brasil, depois do dia 8, 10 para frente, mudando também o ritmo da temperatura. Da Climaterra, um bom carnaval a todos, Ronaldo Coutinho. Lembrando que esse quadro é um oferecimento da Lotus Biosoluções. Um novo conceito em nutrição vegetal que está oferecendo para agricultores de todo o Brasil mais produtividade. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Nós vamos fazer um intervalo comercial, mas a gente volta na sequência com informações do mercado da soja e do mercado do milho com Vlamir Brandalize. É um instante só. Eu comecei aqui nesse palco, mas não foi só com o som do violão, não. Foi com o ronco do trator. Eu sempre fui um produtor rural e quero crescer cada vez mais. E a marca que eu escolhi para mim é a LS Tractor. Ela tem força, tecnologia e amor pelo campo. Maravilhoso, né? É show demais! É tão show que eu pedi bis. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Esse é bruto, hein? Para saber seu custo e conhecer o melhor momento de venda, use a i9PAB, a ferramenta do produtor rural. Com a i9PAB, você acessa o índice PAB e compara o melhor momento de venda. Lance as despesas na i9PAB para você saber seus custos. Registre as ofertas na i9PAB para acompanhar seu lucro. i9PAB, a ferramenta do produtor rural. Quando você procura uma revenda para trocar parte da sua safra através de um barter, acontecem duas coisas importantes. Do seu lado, você garantiu os insumos necessários para você continuar avançando. Mas de outro, para a revenda, você fornece a eles um ativo financeiro. Um ativo que pode ser uma promissória, uma CPR. Com esse ativo, a revenda repassa para a multinacional que forneceu os insumos, que por sua vez repassa para a trade para ficar com seus grãos. Enfim, as três vão travar as suas posições na bolsa, porque se cair estão travados, se subir eles ganham. Então por que você também não pode participar da alta? Essa é a proposta do barter inteligente aqui do Tempo e Dinheiro. Participação também da alta quando você faz o barter, você faz a troca. É um direito seu, é um dever de você também ganhar se houver uma alta nos preços. Aprenda como fazer aqui conosco no Barter Inteligente. Faça parte desse grupo. Mande um contato pelo nosso WhatsApp 199-8907-8047. 199-8907-8047. Venha fazer parte desse grupo inteligente. Barter Inteligente do Tempo e Dinheiro. E vamos em frente. Estamos de volta com a edição do Tempo e Dinheiro dessa segunda-feira, 3 de março de 2025. E agora nós vamos à análise de mercado da soja com Vlamir Brandalize, um oferecimento da Copavel. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa.
Estamos no período de feriadão do Brasil, né? Feriadão do Brasil, praticamente meia semana parado, né? Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira só começa depois do meio-dia, né? Com quarta-feira de cinza. Mas nós estamos aqui, a pergunta que não quero deixar de calar é a questão de como está a safra brasileira, como está o mercado brasileiro aí com relação à safra, que nível está de colheita, de negociação em si. Mas vamos primeiramente como está a safra, né? Bom, a safra brasileira está vindo para a reta final, a maior parte das lavouras em enchimento de grão e maturação e já colheita evoluiu. Nesse momento nós podemos apontar que estamos com 55% da safra colhida, da nível de Brasil, e quem está na frente é o Mato Grosso com mais ou menos 75% da safra colhida. Só para fazer um paralelo, o Mato Grosso, nesse momento, tem mais ou menos 40 milhões de toneladas de soja já colhidas. E o ano passado, a safra toda foi 38 milhões de toneladas, e ainda tem 25% da safra do Mato Grosso para colher. É por isso que a gente vem apontando que a safra brasileira esse ano é uma safra grande, é uma safra recorde, porque nós tivemos um plantio recorde também. O número final da área provavelmente vai ficar bem perto de 48 milhões de hectares. O ano passado foram 46 milhões de hectares. E mesmo que nós tivemos aí problemas em parte do Brasil, por exemplo, aí no sul do Mato Grosso do Sul, pegando de Campo Grande para baixo, muita lavoura prejudicada, muita lavoura perdida. Oeste, noroeste do Paraná, parte do norte, alguns pontos de São Paulo com veranico. Parte de Santa Catarina e parte noroeste e centro do Rio Grande do Sul também sofreram com a seca. Essas regiões todas perderam, mas a grande questão é que nas demais regiões o clima veio dentro da normalidade, a safra está bem, o produtor investiu em alta tecnologia, então tem muita lavoura a nível de Brasil, que a gente está rodando esse Brasil com lavouras de mais de 90 sacos por hectare, uma coisa que há 2, 3 anos atrás só servia falar em pesquisas e poucos conseguiam esses números. Hoje já temos produtores que não são poucos, acima de 100 sacos por hectare, ou seja, melhorou a produtividade e por isso que a gente está vendo uma safra brasileira nesse momento aí, no meio do carnaval aqui do Brasil, entre 168 e 172 milhões de toneladas, ou seja, no mínimo, agora já se fala em 168 milhões, que é muito perto dos 169 milhões que o USDA apontou, em função do ritmo da colheita dos últimos dias e das lavouras e da produtividade que vem chegando. Então, isso nos traz uma indicação de que a safra vem cheia. Então, o produtor tem que ter a noção que é uma safra grande, vai precisar fazer uma estratégia boa de comercialização para ele não perder dinheiro. Então, essa é a indicação. Safra grande, safra cheia, vai ter muita soja chegando agora em março, obriga o produtor a trazer uma estratégia de negócios, a estratégia de logística, onde vou entregar essa soja que vou colher agora em março. Muitos locais vão estar abarrotados de caminhões, ou seja, planejamento estratégico para o produtor. Isso é importante nesse mês de março que nós estamos começando. Então, isso é a dica do momento. Comercialização. Como é que estaria a comercialização da soja nesse momento frente ao ritmo da colheita? Vamos lá, com relação ao que a gente está vendo de colheita, nós podemos apontar que a nível de Brasil estamos com cerca de 93 milhões de toneladas colhidas até agora. Ou seja, já é uma safra que é quase o dobro da safra da Argentina, e nós estamos com 55% dela colhida só, falta ainda 45% dela. Nesse momento, a comercialização da soja brasileira está perto de 75 milhões de toneladas, então nós já temos a soja suficiente para cobrir os contratos, e agora já começa a aparecer negócios novos, né? O produtor começando a negociar. E aí que a gente comenta, o produtor está aproveitando alguns negócios novos em cima do barter, né? O João Batista prega tanto barter inteligente aí, que é para trazer o produtor aí para fazer operações de proteção futura, tanto na queda de cotação como na alta, ou seja, na queda tem a put, na alta tem a call, ou seja, o produtor aprender como se proteger. Alguns produtores já estão aproveitando, porque ainda muitas revendas e cooperativas do Brasil
tem insumos aí baseados em dólar de 5,40, 5,30, 5,50 de importação, e ainda estão conseguindo fazer uns pacotes de insumos aí já para a nova safra, com valores bastante competitivos. E nessa hora, talvez o barter inteligente, aquele que o produtor vai lá, faz a tradicional troca, mas com valorização do grão, com pagamento como se fosse pagamento à vista em cima do grão disponível, para os insumos. Então é um ano de oportunidades e está acontecendo. Então é por isso que acredito que nesses próximos dias nós vamos ver mais negócios em cima dessas posições de barter, trocas inteligentes, em que o produtor faça uma relação de troca de soja pelos insumos boa para ele, uma relação histórica ou melhor ainda, né? Talvez mais baixa de volume de soja do que historicamente na média. Ou seja, é momento de o produtor olhar as oportunidades para esse estilo, porque se a gente for fazer apenas uma venda direta no mercado que está agora, é um mercado de 132, 133 reais nos portos. E nesse nível ele vai dar lá no interior descontos de 10 a 20, 25 reais, dependendo da região do país, em função do frete, né? Então essa comercialização nesse quesito agora, venda à vista, para pegar o dinheiro e fazer uma compra efetiva à vista, talvez não seja a grande vantagem. Mas se é aquela venda num barter inteligente, que tem uma valorização no grão, e aonde que você pode pegar os insumos com valores ainda de dólar muito mais baixos do que está atualmente, aí se torna interessante. Porque no momento o mercado ele é de 132 a 142 nos portos, e o 142 é lá no julho com agosto, veja a diferença. Continuamos ainda com prêmios bastante positivos e favoráveis ao produtor. Por isso que as entregas nos portos estão começando a ganhar ritmo, né? Então há oportunidade de aproveitar o prêmio que está firme ainda, e também oportunidade desse momento aí em que estamos aí olhando novamente flutuações importantes no dólar. Então, quesito comercialização, ela está com praticamente 44% da safra negociada. O normal agora no mês de março já estaria perto de 50%. Estamos com perto da média, né? Vamos dizer assim, a média seria 45%, nós estamos com 44%. O ano passado nós tínhamos 35% nesse momento, mas na média já estamos perto, né? Perto de 45%, que seria uma média histórica aí no mês de março, né? Metade da safra negociada já no final de março, é isso que é o padrão normal aí da soja que a gente vê. Com relação ao mercado internacional, o mercado internacional segue focado aí na Argentina agora, porque o clima da Argentina tem melhorado. Isso nos dá uma condição de safra da Argentina evoluindo aí. Voltou a se falar em 50 milhões de toneladas ali na Argentina. Então isso é importante a gente acompanhar, né? Porque mesmo que tenha aí novos indicativos que o produtor americano venha a reduzir a área de soja em flor de milho, em favor do milho, mas o mercado no curto prazo ele vai continuar olhando a questão da Argentina, né? A Argentina ela está evoluindo, é possível que a safra fique um pouco melhor do que estava prevista nas semanas anteriores, você falava em 45 milhões, você falava em 46 milhões, e agora com as chuvas regulares e as condições das lavouras em fase de formação de vagem, enchimento de grão, ela vai recuperar fôlego, então isso é importante a gente acompanhar aí nas próximas semanas. Aqui no Brasil, nós estamos avançando com a colheita, então aqui pouco vai influenciar, né? O mercado já sabe que a safra brasileira está definida, agora pouco vai mudar nessa reta final, então é mais o foco argentino. E no mercado internacional, outro foco que vai ganhar força agora no começo de março é a questão do clima, né? Se as nevascas continuarem nos Estados Unidos, é um fator de reversão e pressão de alta, e é possível que com nevascas americanas se alongando aí pelo menos até a metade de março, o mercado de Chicago pode voltar a trabalhar acima dos 11 dólares lá. Então, é uma resistência forte que veio trabalhando na semana passada, bem distante até desse número, mas é possível se a gente tiver essa condição de clima começando a ser desfavorável já no começo da temporada, né? Estamos entrando em março e está muito frio ainda no hemisfério norte, então isso que a gente está vendo por lá, condição de safra é de risco de atraso, né? Então, isso pode pesar nos próximos dias e próximas semanas.
E nós também vamos destacar as notícias do milho, um oferecimento da Inovipab, a ferramenta do produtor. Notícias do milho. Oferecimento Inovipab, a ferramenta do produtor rural. Com relação a milho, quais seriam as expectativas de milho aí agora da safra americana que vem pela frente, que é a que vai evoluir o mercado de Chicago, para cima ou para baixo, vai ser o comandante. Quem será o comandante? O comandante é as expectativas que vêm do clima e da safra americana. Com relação ao clima, estamos entrando em março, está frio, continua muito frio, nevascas ainda no meio oeste americano, muitas nevascas no Canadá, então está vindo muitas frentes frias ou massas de ar polar, né, efetivo do Polo Norte para dentro do norte do cinturão, e com isso estamos chegando a março, poderemos chegar aí até o início da primavera, aí na segunda quinzena do mês, com tudo congelado por ali, então isso é importante acompanhar. E o que pode acontecer? Vamos lá, acontecer a questão do mercado, né? O mercado vai ficar desconfiado, né? Temos aí uma situação desse ano de 24, 25, que tem uma safra mundial de pouco mais de 1 bilhão e 200 milhões de toneladas, e o consumo mundial vai ser perto de 1 bilhão e 240, né? Então, o USDA aponta 1 bilhão e 212 de produção. Consumo 1 bilhão e 238 a 1 bilhão e 240. Então, há um déficit mínimo aí de 25, 26 milhões de toneladas nessa safra, que vai ser consumido em estoque. Isso é importante o produtor acompanhar. E agora depende da nova safra aí para dar um equilíbrio na oferta e demanda mundial, porque o mundo continuará consumindo cada vez mais e continuará dependendo do que vem pela frente para não continuar consumindo estoque, né? Então o consumo de estoque fez a cotação do milho sair lá dos $4 e veio até acima de $5 o bushel nas posições maio e julho, e agora está tentando se segurar aí entre $4,5 e $5 o bushel, dependendo de como andar aí o clima americano, né? Que os Estados Unidos é o formador efetivo das cotações do milho no mercado global, né? Então, se o clima começar a esquentar nos Estados Unidos, que der a condição de plantar a safra de milho dentro de uma condição regular, nós vamos ver um mercado mais acomodado em Chicago. Se os Estados Unidos tiver aí o avanço desse inverno aí, pelo menos até a metade de março, nós vamos ver aí que preparo de solo, as condições aí vai entrar em abril quase sem condição do produtor entrar nos campos americanos, né? Tudo congelado por lá. E o problema maior é que se tiver tudo congelado aí até a segunda quinzena de março, quando vierem as chuvas, as primeiras chuvas efetivas da primavera, aí no mês de abril, nós poderemos ter inundações, né? E as inundações geralmente avançam aí para o mês de maio, e isso provoca atraso do plantio, né? Lembrando que o milho, o ideal de plantio americano, a janela ideal é até 20 de maio. Depois de 20 de maio já é aquela janela que começa a se tornar perigosa, né? Uma janela que tem risco para o produtor americano. É a mesma coisa da janela brasileira do milho safrinha, né? Janela por aqui, o ideal é até 20 de fevereiro. Tecnicamente se planta até o final de fevereiro. Alguns estão entrando em março, mas o ideal é plantar antes, né? Para não correr risco. Nos Estados Unidos também, ele pode plantar até o final de maio, mas já entra numa fase de risco de pegar uma geada na hora que está enchendo o grão do milho. Então isso é importante acompanhar. Mas no mercado, no momento, é um mercado um pouco mais acomodado, né? Porque as condições de chuvas aí no mercado da Argentina, na safra da Argentina, deram uma melhorada lá no ambiente das lavouras de milho. A safra brasileira está sendo plantada. Então, o mercado mundial ele está olhando agora com foco na questão do crescimento da área plantada de milho americana. Então, crescimento de área. Se o clima normalizar, mercado acomodado. Poderemos aí até trabalhar com níveis de 4, 4,50 aí as bases de suporte, mas no momento ainda estamos com suporte na faixa de 4,50, a resistência aí perto de 5. Basicamente o mercado internacional do milho está seguindo esta lógica e pouca presença da China, né? Isso que está nos deixando aí meio olhando o mercado de Chicago como um fator aí que seria o fator novo. Mas a China, como grande importadora de milho, a maior importadora de soja, em ambos os grãos ela está fora do mercado aí faz tempo, ela não está atuando efetivo,
que seria um fator de apoio positivo para Chicago. A China, no caso do milho, no caso da soja, ela está deixando provavelmente as importações dos grãos americanos para depois das negociações aí, porque o Trump vem tocando as tributações em cima de produtos importados, vem taxando. Nessa semana o produto novo foi o cobre, né, que veio com taxação. Então, o pessoal está de olho aí no mercado internacional, China, Estados Unidos, da guerra comercial, porque a China é o maior importador, tem sido tradicionalmente o maior importador de milho do mundo, e no momento está muito cautelosa. Então é isso que está acontecendo no mercado mundial do milho. E aqui no mercado brasileiro do milho, o que está acontecendo aí, que estamos andando em cima de cavalinho encilhado? Vamos lá, com relação ao mercado brasileiro, temos a safra evoluindo, a colheita da primeira, né? Já colocou um bom volume de milho no mercado, parte já foi direto para a indústria que está trabalhando com ele, e parte está na mão do produtor que está acreditando que o mercado vai subir mais. Então, a pressão de oferta desse milho, ela é pequena, e a pressão de demanda é grande, porque nós passamos o ano com estoques muito baixos, e com isso o mercado vai se mantendo forte, em plena colheita da primeira safra, né? Com relação aos negócios, estamos aí com indicativos no mercado interno, hoje variando bastante, né? Valia aí os níveis mínimos praticados aos produtores, hoje está na faixa de R$60 aí em quase toda a região do Brasil, e tem níveis de 75 ao produtor. Mas nessa semana tivemos negócios aí também, na última semana, em que o produtor conseguiu vender lote que ele tinha em casa armazenado para o consumidor, aí no mercado de São Paulo, a R$90, porque o comprador, o setor ali, comprador de ração, estava precisando e pagou acima dos valores normais do mercado. Nós tivemos B3 acima de R$86 no março, ou seja, mercado bastante aquecido internamente, justamente porque segue forte com demanda. Temos a demanda recorde aí no setor de ração, né? Dá para ver que o setor de carnes na exportação está batendo recorde. Estamos aí com o segmento do frango já fechou o mês de março, com mais de 450 mil toneladas embarcadas. Temos o suíno aí na porta dos 100 mil toneladas embarcadas em março, ou seja, recorde de embarques do setor aí da carne. Estamos batendo o recorde de exportação do setor de ovo no mercado. Demanda interna do ovo também segue forte, mesmo com o ovo crescendo. Então é demanda de milho. E está fazendo o mercado se manter forte aí, que nem a gente comentou, mínimas de 60 até 75 ao produtor a nível de Brasil, dependendo da região, e alguns casos negociados bem acima. E a B3 dentro dos melhores níveis praticados, vai desde 72 as posições lá no final do ano, até níveis de 86 acima aí, que está no curto prazo do março. Então, esse é o mercado do milho aqui dentro do Brasil, com relação as cotações e os negócios. Negócios escassos, poucos vendedores e muito comprador. Então é isso que está andando, que a gente está vendo. Outro fator que está acontecendo, aí principalmente no sul, as indústrias de ração, a indústria está promovendo, chamando o produtor para entregar diretamente para ele o que a gente chama de milho verde, ou milho úmido. O que é o milho úmido? É o milho colhido direto da lavoura e vai para a indústria de ração para ser transformado imediatamente. É um milho que tem 18, 19, 20, 21%, às vezes até mais de umidade, e ele vai para a indústria transforma em ração imediatamente esse milho sem secar. E o produtor estimulado a entregar esse milho úmido com valor quase do valor de mercado, sem o desconto da umidade. Então esse estilo de negócio está surgindo e o produtor está aproveitando. Então temos visto isso no Paraná, parte de Santa Catarina, e agora também há comentários que poderia estar andando até no Rio Grande do Sul. Mas é uma alternativa do setor da indústria receber o grão direto do produtor e o produtor ter uma valorização desse grão sem ele passar por limpeza, secagem, onde que tem os descontos, né? Então, é uma alternativa de negócio que está aparecendo. Então, esse é o nosso quadro do mercado do milho interno. Com relação ao mercado do milho, agora passando qual é a situação da colheita da safra de verão e com relação ao plantio da safrinha. O que temos pela frente? Bom, safrinha ainda falta plantar. Nós estamos no começo de março e falta 2,5 milhões de hectares para serem plantados aí, que vai ser plantado agora nesses primeiros dias de março.
A projeção de plantar é 17 milhões e meio de hectares dessa safrinha e já plantou 15 milhões de hectares aí até o final de fevereiro. Então tem uma grande safrinha no campo, agora dependendo do clima daqui pela frente. Então esse é o quadro. Há uma expectativa, se o clima for normal, com chuvas normais até o final de abril, começo de maio, nós vamos colher mais de 90 milhões de toneladas nessa safrinha. Então essa é a primeira indicação. Se o clima for bem de chuvas até a metade de maio, que vai garantir também essas primeiras lavouras de março, nós poderemos ter a safrinha perto de 100 milhões de toneladas, porque a área efetiva que deve ser plantada são 17 milhões e meio de hectares. Então é uma área importante. É muito parecido com o ano passado. Ano passado também plantou essa área dentro desse nível. Esse ano nós vamos ter um crescimento de área de sorgo. O sorgo avança, é importante o sorgo aí. Como alternativa, ele vai avançar em área, porque o produtor está vendo que lavouras depois da soja é uma atividade importante para manter mais renda e ocupar os equipamentos, né? Então vamos crescer o sorgo. Já se fala em mais de 3 milhões de hectares de sorgo nessa safra. A corrida da semente de sorgo está grande, já quase não se acha mais semente de sorgo para ser plantado. E grande parte do sorgo vai ser plantado até o dia 15. Alguns falam que planta até o dia 20 de março. Então mas o ideal é plantar agora no começo de março o sorgo, para ele ter boas chuvas em março até o mês de abril, que daí ele tem condição de trazer uma boa produtividade. Então esse é o quadro dos plantios, tanto da soja como do sorgo. Aliás, tanto do milho safrinho como do sorgo, né? Com relação à colheita, que nem a gente já comentou, da safra, nós temos 11 milhões de toneladas de milho colhido da safra de verão. Era previsto aí 20, 22 milhões, mas agora, pelo levantamento que a gente está fazendo, no campo ainda tem umas 12 milhões de toneladas ainda para serem colhidas. Então, pode chegar a 23, até um pouco mais. As lavouras de milho da primeira safra, elas estão aparecendo com produtividades maiores que a gente estava esperando. Então, esse é o quadro que a gente está vendo, porque ainda tem 12 milhões de toneladas de milho para entrar. Isso vai entrar aí até, no máximo, metade de abril. Nas próximas 6 semanas, a gente vai ver chegar esses 12 milhões, o que daria mais ou menos 2 milhões de toneladas de milho chegando por semana, a nível de sul e sudeste, principalmente, partes de Goiás, que tem milho da primeira safra, e quase todo esse milho é para o mercado interno, não é mercado de exportação. Então, esse é mais ou menos a ideia. E para fechar o milho, temos outro fator. Como é que estão as demandas gerais? Qual é a expectativa de demanda geral de milho? Vamos lá. Demanda de geral de milho, a gente tem uma expectativa de etanol. Etanol que nesse último ano 2024, consumiu perto de 17 milhões de toneladas, agora a gente espera que vá perto de 20 milhões de toneladas. E o que vai em uma outra demanda? Demanda é ração. Ração a gente espera entre 65 e 70 milhões de toneladas. Então o que a gente espera? Entre 85 e 90 milhões de toneladas entre ração e etanol. Então, isso é importante para o nosso segmento. E com relação à exportação, provavelmente fica de 30 milhões, dentro do que for possível. Dificilmente passa muito além de 30 milhões, porque primeiro vai abastecer o mercado interno, depois exportação. É isso que a gente está vendo no milho. É isso aí. E agora nós temos também a participação do Frederico Olive, da Foco Agromarketing, que vai trazer as últimas novidades para a gente. Capacitação com mais conhecimento em tecnologia. Esse é o investimento que a Valtra do Brasil está realizando aqui em Campinas, no interior de São Paulo, para grande parte das suas concessionárias de todo o país e colaboradores, especialistas e técnicos dessas empresas que estão ligadas aos clientes no campo. E se tem uma das coisas que a Valtra mais faz é sempre colocar o agricultor no centro da sua discussão. E quando a gente traz toda a nossa equipe de multiplicadores da nossa rede de concessionários do Brasil inteiro, é exatamente para isso, para que a gente possa capacitar cada vez mais os nossos profissionais da rede, para que ele possa entregar ao nosso agricultor o que a gente mais tem de tecnologia, para que possa se tirar sempre mais do campo. Aqui neste evento estão participando
mais de 20 concessionárias de todo o país, cerca de 50 colaboradores dessas concessionárias participando dessa jornada de conhecimento. E aqui atrás nós temos alta tecnologia, o trator da série Q5 da Valtra. Esteves, o que você destacaria dessa máquina, né, em termos de produtividade na produção agrícola? A gente costuma dizer que o trator Q5 era o trator que faltava aqui dentro do nosso portfólio, né? Então ele vai de 260 a 305 cavalos. E o que eu gostaria muito de destacar é principalmente a eficiência energética que tem esse trator. Ele faz muito mais com menos, né? A gente trouxe a tecnologia da nossa transmissão CVT, que a gente consegue explorar cada vez mais, com menos consumo de combustível e, consequentemente, com muito mais produtividade. E depois de conhecer todas as tecnologias da série Q5 da Valtra, o Gustavo dos Santos vai nos mostrar o que tem de melhor na série S4 de tratores da Valtra. O que você destacaria, Gustavo? A série de tratores S4 da Valtra são os tratores de mais alta potência que nós temos na marca hoje. São dois modelos, o S324 de 325 cavalos e o S374 de 375 cavalos. Na série de tratores S4 nós temos a transmissão continuamente variável, que proporciona também, aliado à suspensão hidráulica do eixo dianteiro, uma performance ideal para aquele produtor que busca um trator que possa exercer, né, grande quantidade de força, porque a gente consegue ajustar e trazer um torque elevado a uma rotação mais baixa. Uma tecnologia que a gente tem presente tanto no Q5, o Q5 herdou do S4, o Smart Touch, onde com um simples toque, né, eu tenho acesso a todas as configurações do trator. Das suas telas aqui que a gente traz no Q5, né, uma tela mais acima onde eu posso controlar toda a parte de implementos acoplados ao sistema Isobus do trator ou a parte de piloto automático, como tu falou, e também aqui a parte de controle das operações do trator. Ainda eu tenho na coluna uma tela onde eu posso acompanhar a velocidade do equipamento, no caso do trator, e também as situações de operação, como área trabalhada, consumo de combustível, qual a velocidade que eu presetei, né, para realmente eu ter uma excelente performance durante a operação. Nós temos aqui um pulverizador que também faz parte do plano de trabalho do produtor no manejo, né, Fábio? E trazer colaboradores das concessionárias para se capacitarem traz uma proximidade maior com o cliente, é isso? Isso aí. Eu acho que com o crescimento do portfólio da Valtra, né, hoje a Valtra tem o portfólio completo de produtos, a capacitação cada vez mais importante, né, para a gente treinar a rede, treinar os colaboradores de fábricas que estão aqui presentes também, para falar dos produtos e passar as informações que os nossos agricultores cada vez mais precisam, né? A tecnologia embarcada está aí, é uma realidade, né? Ela traz facilidade na operação, porém precisa de treinamento, né? E para isso a gente está aqui aproveitando essa área aqui do IAC. Bom, e na edição de hoje nós também temos uma participação muito especial da Desirê Brandt, ela que é meteorologista da Notus Meteorologia, com as últimas novidades do clima, então vamos acompanhar agora. Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui do Tempo e Dinheiro. Hoje vamos falar com a Desirê Brandt, que já está conosco aqui de São Paulo, para traçar um pouquinho do que acontece com o clima. Aliás, esses últimos dias, nessas últimas semanas, muito calor, chuva em algumas regiões. Mês de março, depois do Carnaval. Carnaval é a linha que a gente pode dizer assim, divisor de águas, né, Desirê? Exagerando um pouquinho, né? Mas o que vem por esse mês de março aí, com relação ao clima aqui no Brasil, Desirê? Mais uma vez, obrigado pela tua participação. Eu quem agradeço o convite, um prazer falar com você mais uma vez, Braga.
E olha, a expectativa ainda é de um comecinho do mês de março com bastante calor e pouca chuva, e eu estou falando de grande parte do Brasil, tá? O mês de fevereiro que terminou aí com temperaturas super elevadas, né, e com a chuva muito pontual, agora o início de março sendo marcado por menos chuva ainda, e isso tem uma razão. A gente está vivendo uma espécie de bloqueio atmosférico, as frentes frias, elas até se formam, chegam na altura ali da Argentina, mas logo saem para alto mar de forma muito zonal, né? A gente fala que é de forma zonal, é quando elas não têm uma amplitude para avançar pelo Brasil. Então, como elas são mais zonais, elas vão embora para alto mar sem alcançar Rio Grande do Sul e muito menos aqui a costa do sudeste do país. E se esses sistemas não avançam, isso acaba abrindo espaço para alta pressão se colocar em cima do Brasil e impedir a chuva. Então, todo o sudeste praticamente, áreas do Mato Piba, a não ser as áreas mais ao norte do Mato Piba, que ainda tem chuva, né? E ainda teve chuva e ainda tem previsão de chuva. O Tocantins deu uma reduzida também. Quase todo o centro-oeste, a não ser o norte e o noroeste ali de Mato Grosso. Ainda assim, nessas regiões, havia um grande desafio, há algumas semanas atrás, que era janela para colher, porque estava muito frequente a chuva. E agora, com essa posição agora da área de alta pressão, isso acaba trazendo essa chuva para o estado de Mato Grosso, nessas regiões, de forma um pouco mais espaçada. Ela não cessa completamente, mas ela vem mais espaçada e isso acaba permitindo os trabalhos em campo. Agora, enquanto tem gente comemorando que consegue entrar em campo, tem muita gente preocupada, Braga, porque não é de agora que está faltando chuva, tá? Tem clientes aqui da Notus pedindo, por favor, quando que vem uma chuva, desde ali do comecinho de fevereiro, porque a gente começou fevereiro com uma invernada, inclusive, que estava dificultando a colheita e a instalação do milho, numa faixa que vai desde a costa do Sudeste até a região Norte, mas quando deu lá dia 4, 5 de fevereiro, a chuva começou a ir embora. E aí, principalmente ali, Nordeste de Minas, região do Cerrado, Noroeste, tá? Noroeste de Minas, Nordeste de Goiás, Centro e Sul da Bahia, Centro e Norte da Bahia também. O Oeste ainda teve um pouquinho de chuva no começo de fevereiro, depois diminuiu bem também. Mas Centro e Sul da Bahia, a não ser as áreas irrigadas, né, as áreas que ainda estavam em fase de desenvolvimento, já sentiu a falta da chuva desde o começo do mês de fevereiro, né, e até agora a gente tem uma condição cada vez pior, né, e aí essa primeira semana agora de março sendo marcada pelo tempo seco, muito quente, mas já tem data aí para mudanças, né, para mudança de padrão. É claro que a gente não vai ter uma chuva, até porque o normal para essa época do ano é que a gente já não tenha grandes acumulados de chuva no mês de março, entre o Sudeste e o Centro-Oeste, mas ainda tem alguma chuva. E essa alguma chuva, ela vai acontecer. Já tem previsão aí por volta do dia 9, 10, de começar a formar ali uma área preferencial de chuva, as frentes frias finalmente vão conseguir avançar, e aí elas conseguem, fazendo a conexão com a umidade da Amazônia, finalmente, conseguem organizar ali uma faixa, né, de tempo mais instável entre o Sudeste e o Centro-Oeste, devolvendo aí a chuva para muitas áreas importantes dessas regiões, tá? Como eu falei, não vai recuperar o que não está chovendo agora, tá? E o que ainda não vai chover, né? Mas tem sim data para o retorno dessa chuva, lembrando que dia 20 agora já começa o outono e a nova estação ainda vai começar com alguma chuva entre o Sudeste e o Centro-Oeste, e depois, como é normal para a época do ano, o outono vai apresentando dias cada vez mais secos, temperaturas, por falar nisso, temperaturas cada vez mais baixas também, né? Ninguém aguenta mais esse calor, a gente está falando da chuva, né? Claro, muito importante para o agro, mas o calor também tem sido bastante extremo. E eu sei que nesse momento que a gente está sofrendo com o calor, é difícil a gente acreditar que em algum momento a temperatura vai cair, mas quando essas frentes frias conseguirem avançar,
de fato, né, pelo Brasil, na retaguarda desses sistemas, a gente vai ter a massa de ar frio, claro que não com jeito de inverno, mas a gente já começa a ter as noites, pelo menos as noites e as madrugadas, mais frescas no final já do mês de março, tá? E aí, decorrer do outono, gradualmente a temperatura caindo, inclusive para esse ano, há uma expectativa maior em relação ao frio, visto que nos 2 últimos anos não tivemos, né? As culturas de inverno sofreram aí com a falta de horas de temperatura baixa, né? De frio. E para esse ano tem uma promessa melhor em relação a isso. E por conta até do próprio Laninha, embora a expectativa é que ele já não esteja mais vigente no inverno, mas a gente ainda vai ter um Pacífico frio, a gente vai estar com um inverno neutro. Olha, na verdade, só da gente não ter o El Niño, isso já vai nos proporcionar um inverno marcado por algumas quedas na temperatura, que são comuns para a época do ano. Não tem previsão de um inverno rigoroso, mas a temperatura deve cair mais, e principalmente se a gente comparar com os 2 últimos invernos que praticamente não existiram, né? A gente não teve tanto frio marcado nos 2 últimos anos. Nossa, Braga, você me perguntou da semana, eu tô lá no inverno já. Não tem problema, pelo Você vai contrário, deixando você eu já... falar? Eu vou falando, Não, não tem Braga. problema. Pelo contrário, estou apreciando aqui, estou acompanhando atentamente, né, todos os detalhes. Eu acho que é bem por aí mesmo. O produtor que nos acompanha, ele pede exatamente essas informações, né? Não ficar muito pontual, né? Não muito pontual, não. Não muito específico só para uma região. Por exemplo, muita gente do Nordeste, estado da Bahia, até mesmo de Minas Gerais, por essas regiões onde não tem precipitações previstas, né? Mas sazonalmente eu pergunto para você, nesse período do ano não chove mesmo nessas regiões, né? Ou tem alguma precipitação, ou a gente está vivendo uma anomalia para esses estados, por exemplo, aí do estado da Bahia, com exceção ao oeste da Bahia, pontualmente, Desirê. Agora, nesse momento do ano, deveria estar chovendo, tá? Alguma umidade deveria estar chegando ali para o sudoeste da Bahia, para as áreas até centrais. O centro e leste da Bahia, não. Mas ali para o oeste, sudoeste, o Tocantins, aquele miolo ali, o noroeste de Minas, deveria estar recebendo chuva neste momento, tá? Tanto que o março, ele vai fechar com uma anomalia negativa, não só nessas regiões, mas todo o miolo central do Brasil, e incluindo essas áreas, o sudoeste da Bahia, áreas do Tocantins, Minas, bom, sudeste, Goiás, Mato Grosso do Sul, até mesmo o sul do Brasil vai fechar com chuva abaixo, com uma anomalia negativa, tá? O março, ele tá mais seco mesmo do que o normal para muitas áreas do país. É claro que não é o tempo todo que a gente tem chuva ao mesmo tempo em todas as áreas do Brasil. Quando os sistemas chegam ao sul do país, a umidade vai para o sul, mas a frente fria conseguindo avançar, ela organiza as instabilidades no sudeste e centro-oeste até alcançar ali, ajudar a espalhar a umidade pelo interior da Bahia. É assim que normalmente funciona. E essa engrenagem, né, eu diria, não está funcionando nesses últimos dias. Por quê? Porque estamos vivendo uma espécie de bloqueio atmosférico. As frentes frias, elas estão passando por baixo, né, do Brasil, passando ali pela Argentina, Uruguai, saindo para alto mar, e nem mesmo o sul do país está recebendo chuva. E se as frentes não avançam, elas deixam espaço ali para a área de alta pressão tomar conta mesmo e não deixar chover, tá? Daqui a alguns dias, esse cenário deve mudar. A chuva estará de volta, mas como eu falei para você, Braga, agora em março, o normal é que não chova tanto, né? Já é um mês marcado. Inclusive, né, a velha música, né? Mas e as águas de março, né? Até o Tom Jobim sabia disso, viu? Que as águas de março não eram muito volumosas. Eu até ontem mesmo eu fiz essa pesquisa porque tem muita gente que me pergunta sobre as águas de março, viu, Braga? E uma das inspirações para essa música foi um poema do Olavo Bilac chamado O Caçador de Esmeraldas. E em um determinado trecho, ele fala uma frase assim: em março, ao findar da chuva, é algo nesse sentido, a entrada do outono. Então, assim, ele sabe que março a chuva começa a se despedir, né? Os dois sabiam, o Olavo e o Tom. E a gente sabe também. É observação. Exatamente. E a gente sabe também que março ainda tem chuva? Tem, mas já com aquele ar de despedida. E agora também nós vamos acompanhar os destaques da política com o cientista político Paulo Moura. Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui do Tempo e Dinheiro.
Hoje vamos conversar com o professor Paulo Moura, cientista direto de Porto Alegre, que já está conosco, para falar a respeito da economia no Brasil, os rumos da política internacional, da diplomacia brasileira e, lógico, o posicionamento da imprensa de esquerda diante dos últimos fatos relatados, inclusive, numa semana bem agitada com relação ao STF e relações internacionais com Trump. Isso na última semana, agora de fevereiro, antes do Carnaval. A Porto Alegre, nós vamos agora. Professor Paulo Moura, muito obrigado pela tua participação, mais uma vez conosco aqui. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde aos amigos do Tempo e Dinheiro. Bom, professor, nós tivemos dados na última quinta-feira a respeito da desaceleração da economia, Fecomércio e, inclusive, a taxa de desemprego que veio acima daquilo que era esperado pelo próprio mercado, né? Reforçando aí os sinais da desaceleração gradual da economia, né? A taxa de desemprego oscilou próximo a 6,5% desde o terceiro trimestre do ano passado. O emprego, por sua vez, acabou sendo um pouco menor, né? 6,2%, mas indica uma desaceleração também da mão de obra ocupada aqui no Brasil. Os dados não são nada favoráveis à economia, ao Brasil e ao atual governo também, não, professor? É isso, Sérgio. A imprensa especializada aí já vinha sinalizando desde o final do ano passado essa possibilidade de desaceleração da economia, em parte é fruto da política monetária do Banco Central, de elevação da taxa de juros para forçar a queda da inflação. E estamos entrando aí num cenário de estagflação, é o termo que os economistas usam para caracterizar um cenário de inflação em alta e economia paralisando, né? Então, é um cenário bastante preocupante para uma situação em que a inflação se projeta para ao longo de todo o ano acima do teto da meta, né? São 3 trimestres de inflação acima do teto da meta, tem gente falando em inflação batendo em 6, né? Ela já está acima de 5, e talvez chegando no teto da meta, conforme for o andar da carruagem, lá no último trimestre, mas acima da meta, quer dizer, no teto da meta. Então, um ano inteiro de inflação alta e agora um governo perdendo o argumento do emprego e do crescimento do PIB, né? O governo vinha na luta política pela opinião pública, que ele está perdendo em função da inflação, ele sempre esgrimia o argumento do crescimento econômico e do crescimento do emprego, e agora o crescimento do PIB vai começar a desacelerar e o desemprego vai começar a crescer, aumentando mais as dificuldades políticas do governo. Na contramão da economia global, né? Países, né, como alguns do BRIC, no caso da Índia e a China, têm um crescimento acelerado. A China nem precisa dizer que sempre vem com um crescimento acima daquilo que é projetado inicialmente. Mesmo assim, deu uns tropeços. Estados Unidos, até mesmo Rússia, com essa crise entre a guerra, né, entre a Rússia e a própria Ucrânia, tem um crescimento da economia. E o Brasil na contramão. É uma política desastrada, né? Tudo culpa do Haddad ou estão querendo simplesmente desviar a atenção? Porque ele entrou num processo de fritura também muito sério, não, professor? É culpa do Lula, na verdade, que é o comandante do governo, né? Ele cometeu um erro crasso em política. Qualquer prefeito de cidade de interior, quando ganha a eleição, ele puxa o freio de mão, economiza dinheiro, guarda dinheiro para o final do mandato, para encher a cidade de obras e pedir o voto com o argumento de que ele está ajeitando a cidade. É uma lógica que deveria seguir qualquer governo. O próprio Lula seguiu essa lógica lá em 2003, quando ele ganhou a eleição a primeira vez. O Palocci era o ministro, ele tinha alguns técnicos competentes na assessoria do Palocci no Ministério da Economia. Ele chegou a produzir superávit fiscal maior do que o superávit do Fernando Henrique, e foi soltando a mão ao longo do tempo, terminou o Brasil quebrando na mão da Dilma, mas ele iniciou o mandato puxando o freio de mão do gasto e foi soltando à medida que o tempo passava. Agora ele entrou com o pé no acelerador do gasto, e o problema é que o dinheiro acabou na metade do mandato e eles não estão sabendo lidar com essa situação, né? E nós temos uma situação esquizofrênica também, porque é o Banco Central com uma política monetária contracionista e o governo com uma política fiscal expansionista.
né? O que é prato cheio para um desastre. Hein? Não tem saída boa para essa situação, e quem se meteu nessa enrascada foi o próprio Lula, né? O Haddad é mero serviçal. Bom, e de qualquer forma, o Haddad, até nessa troca de ministérios, ele acabou sendo blindado, entre aspas, ao que tudo indica nas últimas horas, né, pelo próprio presidente Lula. Porque dentro do próprio PT havia uma expectativa de que fossem feitas mudanças, professor. Mas o que a gente observa é exatamente uma repetição daquilo que aconteceu, talvez em um grau muito maior no próprio governo Dilma, né? Déficit ou faturamento menor na própria Petrobras, isso foi divulgado. A Petrobras, hein? Imagine, né? Veio um faturamento menor em 2024 do que era esperado, metade daquilo que era esperado. Agora, as contas públicas não vão fechadas, as empresas estatais, os fundos de previdência. Onde está indo esse ralo mais uma vez, né? Nós tínhamos aí o Petrolão. Será que nós temos agora a repetição dessa história por outros caminhos, professor? É o que tudo indica, né? Nós estamos com um déficit e com endividamento padrão Dilma, né? Equivalente àquele que houve na pandemia, sem pandemia. E é uma obra admirável desse governo, né? O dinheiro está indo pelo ralo mesmo, como tu dissesse, e infelizmente quem vai pagar essa conta é o brasileiro pagador de impostos, né? A questão é que está se constituindo no empresariado brasileiro uma certeza de que nós vamos precisar de um governo que faça ajuste fiscal em 2027 e, consequentemente, o empresariado brasileiro dá sinais de que está desembarcando do Lula, né? Então temos um cenário eleitoral para 2026 completamente indefinido, em aberto, sem contar as complicações políticas que nós estamos vivendo agora, né? O presidente Bolsonaro convocando manifestações de rua, esse conflito do STF escalando lá, agora extrapolou do judiciário para o legislativo e para o executivo, com o governo americano, né? Então, enfim, o ano de 2025 está prometendo emoções fortes. E ainda hoje nós temos também um vídeo direto de Cabo Verde, do Antônio Cabreira, que destaca, então, contradição ambiental, carro elétrico abastecido por usina de energia movida a diesel. Vamos acompanhar. Eu estou aqui em Cabo Verde. Isso que você está vendo aqui é um dos carros elétricos de Cabo Verde. E como você está vendo aqui, esse carro ele pertence à ilha de Santiago, onde está a capital, a cidade de Praia. Agora, a ironia disso tudo é que a eletricidade que alimenta esse carro vem daquela central elétrica, que na realidade é uma grande termoelétrica a diesel. Ou seja, esse carro aqui, ele é movido a diesel, porque embora ele seja carregado com eletricidade, a eletricidade é gerada por essa termoelétrica a diesel. Então, para você ter esse tipo de carro aqui, você tem que ter subsídio. Tanto é que o governo de Cabo Verde criou o que ele chama de PROMEC, que é o Projeto de Promoção à Mobilidade Elétrica. E eles já gastaram mais de 44 milhões de dólares para que um veículo como esse pudesse aqui, é o veículo que eu estou usando, que eu estou visitando algumas fazendas aqui em Cabo Verde. E esse projeto é tão interessante que ele usa o diesel, como eu já disse, e esse diesel vem a 700 quilômetros de distância da África, um continente que ainda tem quase 1 bilhão de pessoas sem energia elétrica. Então o mínimo era que esse diesel pudesse ficar lá para levar eletricidade a pessoas, famílias que vivem lá. A ironia disso tudo mostra que o mercado de carro elétrico, e não é só aqui em Cabo Verde, praticamente em todo o mundo, os fabricantes de veículos elétricos, eles não estão muito preocupados com o meio ambiente ou com o consumidor. Eles estão muito mais conectados com os planejadores, ou seja, com as políticas públicas, porque eles precisam desse subsídio, como tem aqui em Cabo Verde. E a ironia disso tudo é que esse subsídio ele é bancado pela Agência Alemã de Cooperação Internacional. É o mesmo braço do governo alemão, inclusive, que financia uma série de ONGs no Brasil que vivem azucrinando o agronegócio brasileiro. Então é interessante, se a Alemanha realmente estiver preocupada com o meio ambiente, como é que ela pode financiar esse tipo de combustível dizendo que isso é ambientalmente correto? Não é, porque esse carro elétrico, vou insistir, na realidade ele está sendo movido a óleo diesel.
que se a Alemanha, inclusive, ela tivesse preocupado realmente com o meio ambiente, por que não, e aqui vai inclusive uma sugestão para a diplomacia brasileira, por que não pegar essa agência alemã e financiar o etanol aqui em Cabo Verde? Traga o etanol do Brasil, já que é subsidiado, e possamos ter aqui carros que sejam movidos a etanol e não a diesel, como esse carro dizendo e fazendo aí um tangenciamento, dizendo que é elétrico, mas é um elétrico movido a óleo diesel. Então eu estou querendo mostrar tudo isso porque o Brasil ele tem o maior programa de biocombustível do mundo. E, no entanto, a gente tem essa visão ainda do carro elétrico, até mesmo no Brasil. Você tem estados, por exemplo, como o Maranhão, como o Sergipe, como o Piauí, que eles dão incentivos para o carro elétrico e não dão incentivos para o carro a etanol. Então você pode ter uma série de razões para comprar um carro elétrico, mas não é economia e não é o meio ambiente uma dessas razões por essa escolha que você fizer. E agora nós vamos atualizar as últimas informações e notícias do mercado da pecuária. Nós vamos até Juruena falar agora com o diretor da Aclimate, Dr. Francisco Manzi, que já está conosco. Chico Manzi, a quem eu agradeço a participação. Prazer em tê-lo aqui no Tempo e Dinheiro. Tudo bem, doutor Chico? Ô Braga, tudo bem? Prazer falar com você, principalmente falar de pecuária. Bom, e falando sobre pecuária, primeiro, qual foi o balanço? Já dá para poder fazer um balanço desse mês de fevereiro. Aliás, ao que tudo indica, essa pressão da arroba do boi gordo se dá em todas as praças pecuárias. Não é diferente no estado de Mato Grosso, não? É, isso mesmo. Nós temos agora com um pouco de pressão de baixa, né? O que era um pouco esperado, né? O mercado ele é muito influenciado, o mercado brasileiro principalmente, muito influenciado pela oferta de fêmeas, né? E essa pressão de baixa normalmente ela acontece no final do ano, né? Mas esse ano continuou um pouco em janeiro, né? A gente conversou com alguns analistas de economia, alguns especialistas, que mostram que em janeiro continuou uma pressão um pouco alta de oferta de fêmeas. Tivemos um recorde em janeiro, né? Em função das pastagens, né? Nós tivemos as chuvas, mas teve um ataque grande de cigarrinhas, teve um ataque grande de lagartas. Então, os pecuaristas acabaram enviando um volume maior de fêmeas para o frigorífico, né? E isso força um pouco de pressão de baixa. Nosso mercado comprador, ele continua aquecido, nós tivemos um aumento, inclusive, em dólar, né? Passou de 3.400 para 3.900 dólares a tonelada de equivalente carcaça, e nós tivemos um consumo interno também bastante atrativo, né? Mas a gente não dá para esperar que a gente não tenha um aumento maior do que a gente está tendo agora, porque ele já está bastante aquecido os preços nas gôndolas, né? E agora mesmo é que acontece o final da estação de monta, e é onde você envia ali as vacas solteiras vazias, as novilhas que não conceberam. Então a gente vai continuar tendo um aumento de ofertas de fêmeas para o frigorífico. Isso que tem jogado um pouco aí, tanto as escalas para frente quanto os preços para baixo. Bom, e de alguma forma, nesse mês de fevereiro também, será que nós teremos uma repetição do mesmo volume abatido de fêmeas? Isso é possível também? Porque é a hora da verdade, por dizer assim, né? O produtor está ali, o pecuarista quer saber se realmente aquelas fêmeas emprenharam, né? Se não, vão para o descarte. Será que esse volume, apesar de um mês um pouco mais curto, pode ter um novo recorde nos abates de fêmeas, doutor Chico? A gente não sei se será um novo recorde, mas nós não temos ainda um valor, ele é fechado no final do mês, mas pelo fato das escalas estarem mais prolongadas, né, e existe uma pressão baixista aí por parte da indústria, é bem possível que nós tenhamos aí uma grande participação das fêmeas em fevereiro também, né? Porque normalmente os bois, eles começam a chegar mais ali no final do semestre, que é quando você começa a readequar a lotação, né? Então, normalmente no final do último semestre, o início do primeiro, você tem uma participação maior de fêmeas mesmo. E como
os abates estão em alta, é possível que o número de fêmeas seja consideravelmente maior do que de macho. Começamos esse mês de março, em pleno carnaval, um período que não é feriado, mas algumas plantas até mesmo param, né? Por um motivo óbvio também de questão aí voltada às festividades do carnaval, né? Mas o mercado continua aquecido para exportação, porque o mercado de carne e consumo interno está patinando também, não, doutor Chico? O mercado interno ele tem sido bom também, né? A gente espera que continue assim. Vale lembrar aí para todos os nossos telespectadores aí que o mercado interno é o nosso maior principal mercado, né? Se a gente somar tudo que a gente exporta, não chega a um terço, né? 2/3 fica aqui, né? Então é importante, muito importante para nós o mercado interno. E a gente acredita que o preço da gôndola mais alto, ele também segura para que você não tenha altas consideráveis, né? O carnaval, normalmente, os cristãos aproveitam para comer mais carne, para depois alguns entram ali em penitência. Então, normalmente, a festividade de carnaval, você tem um aumento considerável, mas é um período muito pequeno para dizer que isso possa refletir em termos de preço. E quem comemora geralmente é a indústria de bebidas, né? Também nesse sentido, porque a água benta aí vai à torto e à direito, né, doutor Chico? Mas comentários à parte, né? O que tem sido notado também, não sei se esse fenômeno foi registrado, né, no estado de Mato Grosso, além das fêmeas, né? Muitos bois magros estão indo para abate também. Isso é fato ou não, doutor Chico? Não, normalmente o Mato Grosso ele tem uma particularidade que, além do confinamento, nós temos essa nova modalidade, que é a terminação intensiva a pasto, né, que faz com que os animais, você consiga terminá-los ali no pasto. Você leva a ração, né, o Mato Grosso tem aqui muitos produtos oriundos da lavoura, que é caroço de algodão, que são ali o capulho de algodão, casquinha de soja, os DDGs, né, que o Mato Grosso é o maior produtor de etanol do Brasil, então tem esse coproduto que é muito rico para alimentação animal. E o que a gente chama às vezes de boi magro, né, era o antigo boi gordo, né, de um tempo passado, não muito distante, onde a gente matava boi de 18, 19 arrobas. Hoje o nosso peso de carcaça chegou a 22, 23, então é possível acima dos 17, dependendo do boi, ele já ir para o abate. Então isso também se verifica para adequação de pastagens e tudo mais, e que o produtor também envia animais mais leves. Agora, demanda por reposição, né? Começa a ser notada, começa a ter um aquecimento, porque, é o que tudo indica, também nós teremos um confinamento bem provável, um pouco maior do que do ano passado. É cedo ainda fazer projeções, né? Mas reposição e confinamento são dois outros itens aí que são observados logo no começo do ano, em cada ano, não, doutor Chico? Sim, nós temos uma expectativa, né? O IMEA divulga 4 pesquisas de intenções de confinamento. A primeira intenção, mas pelo que a gente tem conversado com semi-confinadores, com confinadores, existe sim um interesse em se fechar mais animais em função da atração pelo preço da arroba aí que passou os R$300, chegou em algumas praças de Mato Grosso a R$340, 330, R$340. Isso estimula que se mais animais sejam confinados ou semi-confinados. Mas o que a gente tem conversado é que também a oferta não está muito baixa. Então a gente acredita que 2025, pelo menos no primeiro semestre, seja um ano aí de equilíbrio, sem grandes diferenças, tanto pagas pelos repositores quanto pagas pela indústria. O mês de maio é um divisor, entre aspas, né, daquele período de sazonalidade, né? Começo do mês de junho, os preços começam até mesmo uma expectativa de recuperação. Não deve ser diferente esse ano de 2025, não, doutor Chico? A contar pela economia, a contar pelas exportações, a contar pela expectativa em relação à produção de animais aí no estado, é isso mesmo? O que a gente tem de
de mais atrativo para 2025 é que a safra de chuvas 2024-2025 foi melhor do que no ano passado. Então nós temos aí, pela primeira vez, depois de alguns anos, aí, a reposição dos rios, né? Estão bem mais caudalosos, as represas estão mais cheias, praticamente todos os municípios tiveram um índice pluviométrico consideravelmente maior. E como mais de 80% dos nossos animais são produzidos a pasto, isso faz com que o invernista fique um pouco mais tranquilo em poder segurar um pouco mais ou um pouco menos, né? A gente espera que as chuvas continuem, né? Não terminem só com as águas de março, né? Mas se a gente tiver aí um período um pouco maior de chuvas, a gente pode ter um pouco mais de tranquilidade para quem cria, recria, engorda pasto. Isso pode favorecer um pouco aí um equilíbrio entre oferta e demanda e manter os pastamares mais altos. E essa questão toda voltada às pastagens em melhores condições, às chuvas, até mesmo produção de grãos, tudo isso diminui um pouquinho a questão do custo de produção, né? Ajuda bastante o produtor quando tem uma situação favorável nesse sentido, né? Não, sem dúvida. Você com maiores grãos, maior quantidade de grãos, a gente tem aí uma expectativa boa para a safra de milho. Tivemos na colheita de soja, em alguns pontos, uma dificuldade do produtor em colher, né, a soja, sobretudo na soja que entrou nas áreas onde os índices de chuva são maiores. Tivemos aí mas nada que possa interferir aí na quantidade, mas a expectativa da produção de milho ela é mais atrativa, né? Isso se reflete sim na hora de se fazer a TIP, de fazer os semi-confinamentos e até o próprio confinamento, né? E a Acrimate, a Associação de Criadores de Mato Grosso, todos os anos faz uma expedição, né, para os mais variados municípios do estado, acompanhando tudo o que acontece, principalmente na pecuária, né, representando exatamente a associação. Começou quando a Acrimate em ação e em qual cidade? Juruena, né? Que nessa expedição, ela já é a primeira, a segunda, já visitou outras cidades também. Como é que está essa expedição? O que está sendo identificado, doutor Chico? Então, nós tivemos no início de fevereiro, a gente divide a aclimatização em 4 rotas, né, que são os 4 pontos cardeais de Mato Grosso. Tivemos na região centro-sul, ali passando por Cáceres, Poconé, Pontes Lacerda, Ponte Estrela, São José dos Quatro Marcos, né, Salto do Céu. Fizemos a rota 1. Iniciamos na sexta-feira, na sexta-feira passada, começamos em Brás Norte, e vindo aqui para a região noroeste, passamos por Juína, fomos até Aripuanã, né, na bela Aripuanã, ali que tem cachoeiras maravilhosas que lembram muito Foz do Iguaçu. Passamos ontem por Colniza, hoje estamos em Juruena, né, a quase 900 quilômetros de Cuiabá. Estaremos amanhã em Castanheira, depois para Baporã, terminando em Juara. Essa é a rota que tem o maior volume de gado, né? Ainda no mês no mês de março teremos então a Rota 3, que vai percorrer ali o nortão de Mato Grosso, chegando até a Piacás, lá na pontinha, no cupim de Mato Grosso, e encerrando depois, no início de abril, na região do Araguaia, chegando até Vila Rica, na divisa com o Pará. O tema desse ano é com o engenheiro agrônomo, professor e pesquisador Wagner Pires, né? Muito famoso aí também nas redes sociais, que está falando sobre a importância das pastagens, de se dividir as pastagens, controlar plantas daninhas, adubar. Ele faz uma provocação durante a palestra, mostrando, ontem, por exemplo, aqui em Colniza, que é o município que mais produz café, Braga, no Mato Grosso, e aí mostrando os cafezais, e ao lado algumas pastagens aonde não estão bem manejadas, então mostrando que o produtor de Colniza tem que tratar a pastagem como se fosse um cafezal, também com análise de solo, com adubação, com irrigação e tudo mais, mostrando que não tem mais espaço para amador e que você tem que tratar o seu pasto como uma cultura. E a gente aproveita também nesse evento, Braga, para trazer as demandas, né? Vale lembrar que a Acrimate, a sede dela
é muito próximo do Palácio do Governo e da Assembleia Legislativa, onde a gente depois tem ali, conversa com deputados, conversa com o governador e traz as dores, as dificuldades, algumas comuns a todas as regiões, como a questão de estradas, pontes, estradas vicinais, dificuldade de escoamento, e outras específicas para cada região, aquelas que são particulares ali, uma liberação para extração de calcário e tudo mais, que a gente leva. E lá se vão, né, essa é a 13ª edição do Aclimate em Ação. Nós estamos tendo recordes de público, comparado com o ano passado, 30% a mais de produtores. Já estamos fechando aqui, antes de terminar a Rota 2, quase 2.000 pecuaristas presentes nessas palestras. Olá a todos! A demanda interna em fevereiro patinou considerando a carne bovina. E o dianteiro no atacado ele apresentou uma desvalorização de 0,8% em relação a janeiro. Mas aqui vale um destaque. Apesar de menor na comparação mensal, em relação ao mesmo período do ano passado, o preço médio do dianteiro está 37,6% maior. Por outro lado, diante da melhor demanda, a carcaça suína apresentou alta de 9,1% em relação a janeiro. Diante desse cenário, a carne bovina ganhou competitividade frente à carne suína. E atualmente, 1 quilo de dianteiro equivale a 1 quilo da carcaça suína. Esse valor é 9,1% menor do que quando comparamos com janeiro. Então, quanto menor esse valor, mais competitiva é a carne bovina. Em relação à carcaça de frango, 1 quilo de dianteiro equivale a 2,2 quilos de frango. Esse valor é 0,3% menor do que quando comparamos ao mês anterior. Então, em relação à carcaça de frango, a carne bovina também ganhou competitividade. Bom, então é isso. Um abraço a todos e até a próxima. Muito obrigada pela sua audiência, pela companhia aqui conosco na edição dessa segunda-feira, 13 de março de 2025. A gente volta amanhã com mais informações para vocês. Até lá. Tchau!